De volta com o nosso Revista 916, nessa quinta-feira. E agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, está sendo bastante discutido, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil, o uso da Bíblia nas escolas. Lá em Minas Gerais, uma vereadora fez um projeto de lei para que fosse colocado o uso da Bíblia nas escolas como material complementar, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. Ainda falta ser sancionada essa lei pelo prefeito atual da capital mineira e saber se isso vai ou não realmente ser, de fato, uma lei na capital mineira. Para falar sobre esse assunto, sobre essa importância da Bíblia, a gente vai receber aqui no Revista uma pessoa muito especial, convidada nossa que está aqui, pastora Lucy Feitosa, que vai falar um pouco para a gente sobre a importância, né? O Brasil, que é um estado laico, que tem tantas religiões, mas, na sua maioria, denomina-se cristão, né? Por essência e tudo, e falar sobre a importância da Bíblia, né? Teoricamente, para os cristãos, é aquilo que o direciona, né? Vamos dizer, como se fosse o manual da vida do cristão, que é a Bíblia. Muito bem-vinda, querida, ao nosso programa. E como que você vê a importância dessa lei aí que está, né, em vigor, sendo aprovada em Belo Horizonte, quem sabe pode ser em todo o Brasil, nas escolas, tanto públicas e particulares, dentre essa base, né, da educação ainda nas crianças pequenas? Como é que você vê essa importância? Eu acredito que a Bíblia, ela é um livro que ela vai nos ensinar valores, né? Valores morais, valores éticos. E esses valores morais, o que é isso? É aquilo que é certo, aquilo que é errado. Uhum. E o valor ético é aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Uhum. Ou seja, a Bíblia, ela vem para nos direcionar a ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, onde essa vida, se for obediente aos mandamentos, aos princípios bíblicos, você vai receber de Deus coisas boas. Ou seja, princípios bíblicos. O que é isso? São as leis de Deus. E princípios bíblicos é para serem obedecidos e não quebrados. Sim. Então, que princípios são isso? Princípios da honra, eu crescer sabendo a importância de que é importante honrar o meu pai, honrar minha mãe, honrar todas as autoridades, o princípio da verdade, o que é isso? Falar a verdade, não mentir, o princípio da fé, acreditar, ter fé, que pode conseguir, acreditar que Deus existe. Então, são vários princípios da exclusividade, ou princípio da santificação. Eu ser uma pessoa que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu leio, eu obedeço, sabendo que tudo isso é plantio para a minha vida, para dentro da minha casa, para o seio da minha família. Então, imagina aí essas crianças a começarem a aprenderem. Tudo isso vai tornar crianças o quê? Crianças mais felizes, crianças mais fortalecidas, porque a palavra tem o poder de nos fortalecer, a palavra tem o poder de nos direcionar. Então, a obediência, ela traz bênçãos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Verdade. A palavra recentemente a gente trouxe até um psiquiatra aqui e saiu uma pesquisa, um estudo falando que foi comprovado pela ciência que a espiritualidade, né, a pessoa ela ter a fé, seja em qual religião for, enfim, no que ela acredite, isso traz para ela um benefício para a saúde, né? A ciência prova isso com relação às emoções e até as questões físicas, né, de doenças que muitas vezes as pessoas têm ali, que desenvolvem, e quando desenvolvem esse lado espiritual, começa a haver uma melhora, né, em tratamentos e afins. Mas como que você vê essa questão, já que nós somos um país de Estado laico, por exemplo, que isso não passe a ser como se fosse uma imposição? Como que você vê na sua visão isso como algo que seja realmente para essa questão, como você falou, para ensinar, né, que a gente vê que a Bíblia é um livro que fala sobre as verdades, né? Eu, como cristã, né, meu filho na escola já tem isso, né? A escola que ele estuda, eles fazem um devocional antes de começar as aulas, já é de praxe da escola onde ele estuda isso. Mas você acredita que isso pode ser recebido dessa forma por todos? Eu digo sempre que a mentalidade da gente, a gente vê as coisas, nós temos a visão da forma como eu acredito que o mundo é. Uhum. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, toda pessoa que se esforça em viver ela vai ter uma vida mais leve. Por quê? Porque é uma palavra
que é boa, que vai te direcionar a você procurar viver sua vida da melhor maneira possível. Outro dia, agora mesmo, eu li um livro de uma psicóloga que fala das 5 feridas da alma, né? Quais são essas feridas? De onde é que vem isso? Vem de papai, vem de mamãe. Que feridas são essas? Abandono, rejeição, humilhação, traição, injustiça. Então, geralmente, as pessoas que têm um problema de depressão têm algo a ver com o seu passado, dores na sua alma, feridas que ainda estão abertas. Por que que hoje o psicólogo está dizendo, vai procurar a parte espiritual? Porque a partir do momento que você abrir a palavra de Deus para você ler ela, você vai entender, você vai ter esse conhecimento e isso vai melhorar a sua vida espiritual. E com certeza você consegue avançar, você consegue melhorar. E é isso, a palavra de Deus é um direcionamento para você melhorar a sua vida. Verdade. Eu congrego em uma instituição e eu lá sou voluntária com as crianças, né? E é interessante porque muitos lares hoje, né, são pais separados, né, crianças que vivem às vezes até essa questão mesmo de abandono e tudo, a gente está ali ensinando sobre a Bíblia, sobre as histórias que aconteceram, de uma forma também mais lúdica, para que elas possam aprender. E trazendo esse contexto para as escolas, né? Não, claro, deixando de ensinar aquilo que as escolas vão ensinar. Você acredita que as crianças, levando isso para as suas casas, né? Elas podem ser ali também, de certa forma, um instrumento, um porta-voz, uma sementinha, é algo que começa lá na escola, mas de repente pode ter ali uma família que pode ser alcançada. A criança vai levando ali, eu vi hoje lá, eu li tal coisa, e de repente aquela palavra ali pode naquela casa fazer uma grande diferença? Com certeza, porque a palavra de Deus, quando você conhece ela, você quer compartilhar ela dentro da sua casa. Eu vou dar um exemplo aqui, a minha neta Luciana, ela tem 13 anos, ela foi um retiro agora, no mês passado, na igreja que ela congrega lá em Brasília, né, eles. E ela fez esse retiro. Quando ela chegou em casa, ela chegou assim, alegre, feliz, falando, papai, o senhor precisa ir ao próximo retiro. Papai, inclusive, eu vou estar lá para ajudar lá. Papai, o senhor vai lá. Arthur, você tem que ir também. Então, ela foi contando daquilo que aconteceu lá, da alegria dela. Então, termina o que? Influenciando a família como um todo. Verdade. É isso. E as crianças fazem isso, né? Elas, fazem, na verdade, elas são, faço o que eu faço, né? Porque quando a gente só fala, elas não replicam tanto, mas quando elas veem na prática, isso realmente reverbera. E a própria Bíblia tem um versículo que diz, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando ela cresça, não se desvie dele. Por que esse versículo está lá na Bíblia? Para toda criança que ela nasce dentro de um berço evangélico, que os pais se preocupam com isso, na adolescência dela, ela não vai se deixar se influenciar, dificilmente ela vai se deixar se influenciar por algo errado. Ela pode até ser influenciada, mas depois ela retrocede, porque ela conhece a palavra. E a palavra, ela já sabe que a palavra, se ela obedecer, a vida dela vai ser diferente. Então, o que termina voltando, entendeu? A gente tem visto, né, pastora Lucy, um movimento muito grande, ultimamente, de muitas pessoas com essa busca, né? A gente vê o Frei Gilson, por exemplo, né, que está aí às madrugadas, fazendo lives, milhões de pessoas, né, acordando, e você vê, eu até já vi uma entrevista dele uma vez em um canal, ele leva a Bíblia, bota para a pessoa ler, abre a ler a Bíblia. Achei tão interessante porque muitas vezes as pessoas são levadas, porque o fulano falou tal coisa, achei bonito o que ele falou, e aí leu ali aquele negocinho, mas e a Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia é sempre aquele livro que foi escrito há muitos anos atrás, mas ela é viva, né? Eu gosto de vários versículos, eu já li a Bíblia toda 4 vezes, e eu acredito que ela sempre traz refrigério. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muita gente que é deixado levar por efeito manada, por pessoas que se dizem ali líderes religiosos, e na verdade não vai ler e entender o que está lá escrito, né? Como é que você vê também esse lado das pessoas realmente não ter só a Bíblia em suas casas ali abertas, mas de fato entender, ler, porque as pessoas acham difícil compreender a Bíblia, né? Então, você teria uma dica mais ou menos para quem vai começar a ler a Bíblia hoje, por exemplo, não só nesse contexto das escolas, mas porque às vezes em casa mesmo, não só você, não é sobre ser de uma denominação, né? A gente está falando aqui num contexto geral. Nós estamos falando da leitura da palavra. Da palavra, né? Da Bíblia mesmo. Então, você tem alguma dica? Eu digo sempre que é bom começar pelo Novo Testamento, lendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas, né? João.
o Novo Testamento, a história de Jesus, né? E à medida que você vai lendo, você vai começar a entender. A Bíblia ela é tão encantadora, ela tem tanta história que nos ensina tanta coisa. É verdade. Né? E cada história que você lê, você tira algo para a sua vida. Você aprende algo. Você falou aí, Oséias 4:6, fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, toda pessoa que conhece a palavra de Deus, eu digo sempre dentro da igreja, gente, você tá preocupado? Você está se sentindo oprimido? Você está se sentindo ansioso? Tira meia hora e vai ler a Bíblia. Na hora que tu terminar de ler, tu tá boazinha. É verdade. Porque a palavra, ela limpa, ela lava, ela nos coloca de pé de novo, ela traz paz. Verdade. Eu digo sempre, você quer ter paz? Leia a Bíblia. É verdade. A Bíblia tem o poder de te dar uma paz grandiosa. E é a paz que excede todo entendimento. Né? Independente entendeu? de qualquer situação, de qualquer circunstância. E a gente está chegando agora, né, aí na Semana Santa, Sim. que é esse período tão importante, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, tão válida, tão importante essa reflexão. O que você deixaria aqui de mensagem, que não é só sobre a Páscoa, o ovo, o coelho, essa coisa, né, tão comercial, mas de fato a maior prova de amor já feita por alguém, né, pela humanidade, que foi ali a morte de Jesus na cruz por nós. O que você deixaria aqui de palavra, de mensagem para quem está nos assistindo? Eu digo sempre, se você entender o que significa Jesus Cristo naquela cruz, você muda a sua vida. Jesus Cristo naquela cruz representa um amor imensurável que Deus tem por todos nós, por todo ser humano. O sangue de Jesus Cristo naquela cruz foi um pagamento que Jesus ali pagou pela minha salvação, pela minha cura, pela minha libertação, pela minha transformação. Se você entender isso, que na cruz você pode deixar lá todos os seus fardos, todos os seus pecados, você pode entregar na cruz e Jesus perdoa quando eu me arrependo. Você tem noção do que é isso? Você se torna uma pessoa leve, porque você tem um Pai que te ama tanto, 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 que através do Filho dele, Jesus, através daquele sangue naquela cruz, ele comprou. Você pode chegar lá e dizer: pai, eu pequei, tá que Senhor, mas eu me arrependo. Pronto, Deus já perdoou. É verdade. Esse é o amor imensurável que Deus tem por nós. O Pai nos ama. E Jesus na cruz representa isso, um amor imensurável de Deus por nós. É verdade. É Bom, isso. Gente, então com essa mensagem linda, né, quero agradecer, pastora Lucy, por você ter vindo aqui, trazer essa palavra, trazer também essa importância de estarmos atentos, né, de procurar ler, de entender, para que você não seja enganado, né, por tantas pessoas que falam o que quer. Então vá ler a Bíblia, meu amigo, que Deus tem coisa para falar para você lá e é bom demais, viu? Obrigada, volte outras vezes aqui também para poder trazer sempre uma palavra de paz, de alegria para a gente, tá bom? Com certeza. Muito será obrigada. Um prazer. Bem-vinda. Bom, e por falar em coisa boa também,